dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa nossa nova lição. Na última lição, a gente viu o que é um jogo e quais são os elementos básicos de um jogo e também os perfis de jogadores. Hoje, nessa lição 2, nós iremos construir o conhecimento aí do que é o game design e quem é esse tal de game designer que constrói esses jogos. Bora lá então? Começando aqui pelo nosso sumário, basicamente a gente hoje vai dizer sobre o que é o game design. Vamos também descrever quem é o game designer dentro da construção de um jogo. Vamos descrever os átomos que os jogos compõem, né? Ou seja, as ferramentas que a gente pode utilizar para construir um jogo por meio do game design e um exemplo de um processo de como a gente pode utilizar o que a gente pode utilizar para construir um jogo e sempre testar e a cada vez a gente utilizar, melhorar o nosso jogo que a gente está construindo. Vamos começar pelo primeiro, o game design. Bom, então o game design nada mais é do que um processo de criar o conteúdo e regras do jogo. Um bom game design é o processo de criar objetivos que os jogadores se sentem motivados a seguir ou atingir, e regras que os jogadores devem seguir conforme eles realizam decisões significativas perseguindo esses objetivos. Em outras palavras, o game design é o trabalho de você determinar esse objetivo e garantir que todos os elementos, e a gente vai ver os elementos que compõem, todos os elementos dentro daquele jogo vai fazer com que o jogador tenha essa experiência e tenha essa vontade de buscar esses objetivos. A gente pode fazer um paralelo aí com o xadrez e a gente tem o objetivo de tomar o rei do oponente. Todos os movimentos que você realiza dentro do xadrez leva a esse objetivo em comum. É. Então, o game design sobre esse jogo foi pensado em motivar ou né, tomar decisões significativas que levem a esse objetivo, porque sempre você está avançando a sua tropa para chegar até o rei do inimigo. Tá, mas aí quem que faz o game design? Quem é a pessoa que constrói ou que utiliza técnicas de game design ou constrói o jogo utilizando essas técnicas de game design? Mas quem que é essa pessoa? Aí entra no papel o game designer. Né? O game designer é quem faz esse game design. É a pessoa que constrói, que determina e que elabora todo esse conjunto de regras e objetivos que, que o jogador construa e jogue aquele jogo e construa uma experiência totalmente diferente. A gente pode dizer que os game designers são artistas, são arquitetos, são anfitriões, advogados e educadores. O que são artistas, né? Por que o game design é um artista? Bom, se a gente considerar que jogos é uma forma de arte, então o artista que o faz, que é o game designer, é um artista, né? Ele é o artista que constrói aquela experiência, que constrói aquele jogo. E arquitetos? Por que arquitetos? Bom, arquitetos não no sentido de criar estruturas físicas como arquitetura e urbanismo que a gente conhece, mas sim eles criam plantas desses jogos. E essas plantas desses jogos, no caso, jogos digitais, essas plantas desses jogos são os levels, são as plataformas, são o cogumelo que o Mario come para ficar mais forte, são os power-ups que você utiliza no Free Fire, ou até mesmo a, aquela armadilha ou aquele obstáculo colocado naquele ponto específico do jogo que adiciona aquele nível de dificuldade. Então ele arquitetou que aquele obstáculo foi colocado naquele espaço, o game designer foi colocado naquele espaço para garantir essa dificuldade a mais aí para os jogadores e trazer a recompensa quando passar por esse obstáculo, trazer uma recompensa maior para
o player, para o jogador. Então ele arquitetou isso. Anfitriões. Bom, anfitriões porque por meio desse jogo, sem usar palavras do próprio game designer, o game designer convida os jogadores ao espaço, ao seu jogo, à sua construção, e tenta garantir o máximo de diversão a eles, né? Como um anfitrião de uma festa. Bem isso mesmo. E advogados, porque, bom, porque os game designers criam as regras. Se eles criam as regras e eles criam essas regras de tal maneira que se o jogador não seguir essas regras, a experiência não é a mesma. E perde todo o sentido do jogo, porque um jogo é um conjunto de regras bem especificados. E ao mesmo tempo, a gente tem o papel aí do game designer como educador. E por que educador? Porque você precisa aprender a jogar o jogo. Então, o game designer precisa identificar esses elementos no seu jogo, quando ele estiver construindo, ele precisa identificar como educar os seus jogadores para seguir as regras, para conhecer as regras e jogarem conforme essas regras, ao mesmo tempo melhorar cada vez as suas habilidades e aprender novas habilidades durante esse processo. Então, é um papel muito importante do game designer também como educador. Beleza, então a gente viu o que é game design, a gente viu o que é o game designer, a pessoa por trás dessa construção ou desse design do jogo para construir essas regras, construir esses objetivos e construir esses elementos. Ok, mas e aí? O que são os átomos que o game designer calibra, modifica, constrói? O que são esses elementos que os jogos têm que o, o game designer vai mexer, adicionar, retirar ou construir para atingir o objetivo de construir esse jogo, de entregar essa experiência para os jogadores? E aí que a gente vai falar um pouco sobre os átomos dos jogos. Bom, todo jogo possui, precisa de jogadores, né? Não existe jogo sem jogadores. E aí o game designer vai, né, determinar para quantos jogadores esse jogo que eu estou construindo é. É para 2? É para 1? É para 4 jogadores? 100 jogadores? 32 jogadores? Para quantos jogadores? Bom, além disso, qual é a relação entre esses jogadores? Qual é a relação que esses jogadores irão ter durante essa partida, durante a brincadeira, né? Durante o play de jogar aquele jogo? Qual é a relação que eles terão? O game designer também precisa pensar qual é o objetivo principal do jogo, qual é o que os jogadores estão tentando fazer. Normalmente, a primeira pergunta que você vai fazer no começo do design do jogo. Normalmente é essa pergunta que você faz. Tá, qual é o objetivo desse jogo? O que os jogadores pretendem fazer para finalizar o jogo? Ou o que vai motivá-los a buscar esse objetivo? Só que ao mesmo tempo, você precisa delimitar o que os jogadores podem fazer. E aí entra as regras ou mecânicas, normalmente o pessoal chama de mecânica. São os elementos que dão a ordem ao jogo. São aqueles elementos que organizam e que diz de forma bem incisiva como que os jogadores podem alcançar aquele objetivo. Basicamente, descreve todas as ações que o jogador pode realizar. E, além de escrever quais são as ações, também descreve como essa ação pode ser realizada. Em outras palavras, se a gente pegar um jogo, por exemplo, Banco Imobiliário, existe uma regra: rolar dados. É uma regra. Você pega o dado, rola o dado, o número que sair, você anda esse número de casas. Então é uma regra, uma mecânica de rolar dados e andar conforme o número dos dados. E você, todo turno, você precisa fazer isso, né? Toda vez que é sua vez, né? Você precisa rolar os dados e andar os dados. Mas além disso, o game designer também tem que pensar, tá, então o objetivo é aquele, essas são as regras, e quais são os recursos que o jogador controla? Quais são os recursos que o jogador utiliza
para alcançar aquele objetivo. E aí, existem diversos tipos. Por exemplo, a vida do personagem, né? A pontuação do personagem, se ele tem o recurso de madeira, né? Quantas madeiras ele tem para construir, se ele pode construir aquela casa ou não, construir aquele espaço ou não, ou qual é o dinheiro que o personagem do jogo tem para comprar tal equipamento. Então, esses recursos também são pensados pelos game designers. Além disso, né, você tem o recurso que é controlado pelos jogadores, mas também tem outros elementos do jogo que são controlados pelo próprio jogo, né? Ou pelas ações que o jogador realiza no jogo. E aí, nesse ponto, a gente tem o estado do jogo, que são todos os elementos do jogo juntos, incluindo os recursos atuais dos jogadores. E aí é como se a gente estivesse fazendo uma foto desse momento do jogo. E aí, quando a gente faz essa foto, a gente tem um estado do jogo, naquele momento do jogo. E aí, qualquer nova ação, seja do jogador, seja de outros elementos do jogo, pode fazer com que esse estado altere, né? Ou você levou um golpe do inimigo, ou você deu um golpe no inimigo, você trocou esse estado. E por último, a gente precisa, como game designers, pensar quais são as informações que eu quero disponibilizar para os meus jogadores. E aí, quando a gente fala em informação, por exemplo, são informações altamente críticas para a estratégia que o jogador tem. Por exemplo, no xadrez, é bem claro onde está o rei do seu adversário. A posição das peças do seu adversário está lá. Você sabe, você consegue determinar as possíveis ações do seu adversário, e dessa forma você consegue determinar as suas próximas ações. Mas existem jogos, por exemplo, League of Legends, que você não possui informação de todo o mapa. Você só possui informação do mapa dos seus parceiros do jogo, né? Dos seus aliados e dos minions do seu time. E quando você utiliza o Ward, né, ou utiliza a Sentinela, você consegue identificar ou ter informações do mapa. E isso é muito importante para criar estratégias e construir estratégias. Mas a gente ainda tem outros elementos, né? O game designer também tem que prever qual é a sequência, qual é o fluxo que o jogo se desenvolve, quais são as ações e em que ordem essas ações dos jogadores são realizadas. E o seu jogo é baseado em turno? É em tempo real? Como que é construído essa sequência como um todo, né? Qual é a sequência que o seu jogador faz? O game designer também precisa pensar como que os jogadores interagem. Ou as minhas ações como jogador, como ela influencia nas ações dos demais. E aí que entra. É um conflito direto? É uma negociação? É trocando ou compartilhando informações? Ou trocando recursos? Como que é essa relação entre os jogadores, né? Como é essa relação e o que isso, como é o resultado, né? Qual é o resultado dessa relação? E não menos importante, dentro de todos esses elementos dos jogos, esses átomos que o game designer cuida, ele também deve pensar qual é a estética, qual que é o tema. Nem sempre o tema ou a estética estão relacionados a como eu jogo esse jogo, mas é muito importante ter uma estética, ter um tema, porque isso faz com que o jogador sinta vontade de jogar ou que ele crie um vínculo emocional com aquele jogo. Dessa maneira, ele faz com que as suas ações tornem significativas conforme a sua imersão que ele está no jogo. E, para conseguir isso, você tem que pensar na estética, nas cores ou na sensação que você quer passar com todos os elementos gráficos do jogo. Ok, então o game designer ele precisa cuidar de todos esses parafusinhos, que são esses átomos que a gente falou, e disso resultar um jogo. E ele tem que responder essas perguntas, ou ao mesmo tempo ele tem que organizar o, o,
o resultado que eu quero do jogo, né, o jogo que eu estou construindo, você precisa organizar e apertar esses parafusinhos até ajustar na experiência que você quer trazer com aquele jogo. Mas e como eu faço isso? Qual que é o processo disso? Bom, vamos lá então. O processo é bem simples, mais ou menos, né? Você tem o começo desse seu processo, a gente vê aí na tela representado por esse retângulo aí, preto. Você tem começo, você começa nesse ponto, onde você realiza o design do jogo, determinando qual é o objetivo, quais são as regras, quais são as possíveis ações, quais são as informações que o jogador tem a cada rodada ou a cada estado do jogo, é tempo real, você determina tudo aquilo que a gente viu. Nesse ponto, você é livre, você cria todo esse conjunto de elementos e responde essas perguntas, e aí você prototipa. Esse protótipo pode ser um protótipo de papel, pode ser um protótipo bem simples, programado de maneira bem crua, sem elementos gráficos mirabolantes, apenas elementos básicos. E aí você prototipa, faz o teste, avalia se o jogo foi divertido ou não, o que falta realizar, o que falta mexer, volta para o design. Mas ao mesmo tempo, quando você avalia e identifica que, poxa, ficou legal isso, você vai para o implementar. Uma vez que você vai para o implementar, aí você começa a implementar esse projeto, esse jogo, de uma maneira um pouco mais aprofundada, faz essa implementação e faz o teste de qualidade dessa implementação, faz o teste de jogar novamente, mas dessa implementação virtual do seu jogo, avalia. Ainda há pontos a melhorar. Ok, volta para o design, protótipo, playtest. Avalia, implementa, teste de qualidade, playtest, avalia, e ao momento que você fala, tá pronto, vai para o fim. E aí você finaliza o processo e você entrega ou disponibiliza para os outros jogarem e curtir aí o seu novo jogo que você criou. Então é um processo cíclico que você a cada momento tem que avaliar toda vez que você faz uma pequena modificação aqui ou uma modificação ali, seja nas mecânicas, seja no número de jogadores, seja na estética ou na temática do jogo, você precisa sempre fazer esse playtest e essa avaliação. Beleza. Chegamos naquele momento onde a gente vai ter uma nova atividade lá para que vocês uma nova atividade para que vocês possam responder. Então essa nova atividade é novamente escolher um jogo que você é familiar, um jogo que você conhece, que você já jogou bastante e responder as seguintes perguntas: quem é o protagonista da história desse seu jogo? Quem é o antagonista dessa história do jogo? Qual é o objetivo principal desse jogo? Quais os obstáculos que mantêm os jogadores à, à vontade, né, de atingir aqueles objetivos? Quando o jogo se torna mais fácil? Em que momento do jogo o jogo se torna mais fácil? Em que momento o jogo se torna mais difícil? E como o jogo faz você se sentir? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por estar comigo, assistindo e curtindo. E nos vemos na próxima aula. Até!